Então, cada um vai falar rapidinho, tá bom? Porque o tempo passa muito rápido. Então, cada um vai falar no máximo 5 minutos. Nem 5 não dá, uns 3 minutos para cada um. Para que a gente possa enxugar essa aula de hoje. Tá bom? Vai começar pelo número 3. Apresente-se a Deus como obreiro aprovado. Fala seu nome. Meu nome é Lucilene, graças e paz a todos. O nosso tema está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procure ser apresentado-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Bem, ali no nosso grupo nós chegamos à conclusão, que ele levantou até uma dúvida sobre a questão do obreiro na igreja, mas não é isso, só para esclarecer. O obreiro no sentido de fazer a obra de Deus, tá? E pegamos até uma definição que eu achei relevante e vou ler aqui. O obreiro ele tem a finalidade de servir no reino de Deus. Nas igrejas é o auxiliar do pastor, na congregação é o auxiliar do pastor. Só que, como está falando aqui no início, o obreiro serve no reino de Deus. E esse versículo eu entendo que fala sobre os requisitos que esse obreiro tem que ter, né? Só que, indo lá para baixo naquela questão da pergunta, como a gente vê o chamado, né, dentro da igreja de Deus, chamado todos nós temos. Só que, de acordo com o versículo 15 desse capítulo 2 de 2 Timóteo, esse obreiro ele tem que ter os requisitos. E esses requisitos que estão lá elencados, aprovado, né? Aí nós chegamos em comum acordo que é bem comum, toda vez que a gente vai passar por alguma prova ou aprovação de alguma, vamos dar um exemplo, sei lá, um concurso público, nós vamos nos preparar para passar por esse concurso, correto? A mesma coisa vai ser para você exercer o seu chamado dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, dentro do reino de Deus. Então entendemos dessa forma, que o obreiro tem que estar aprovado. Só que antes dessa aprovação antecede uma preparação. E a preparação seria o quê? Como está lá na nossa apostila, orar, buscar o Senhor, jejuar, estudar a Bíblia, né? Porque logo depois tem um requisito lá, manejar bem a palavra de Deus. O que seria manejar bem a palavra de Deus? Você ter um verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, para você saber o que você está falando de Deus, quem é Deus, para aquela pessoa, para ela chegar ao conhecimento da plena verdade também. Para isso você tem que manejar bem. E não tendo que se envergonhar. Quer dizer, não quer dizer que nós iremos já, de repente, exercer o nosso chamado totalmente santos, né? Só que procurar realmente ter a consciência de coisas que não venham a envergonhar, né, o Evangelho. Eu entendo dessa maneira. Se alguém quiser me ajudar, tá, companheiras? Me ajuda se eu esqueci de alguma coisa. E só que o versículo 16 também desse capítulo me chamou a atenção. E chama muito assim, ressaltada a questão do que o obreiro, do que ele fala. Né? Se vocês lerem lá no 16, não está incluído ali, mas evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão em piedade ainda maior. Ou seja, a partir do momento que você assume o seu chamado, no reino de Deus, você será muito mais cobrado. E aqui ressaltou a questão do que é falado. Entendeu? Mais um motivo lá que eu acho que assim, sobressai bem mais a questão de manejar bem a palavra de Deus, né? A gente ter cuidado com o que a gente fala. E eu acho que eu já acabei com esse minuto também. Só isso. Amém. Bom, boa noite, graças e paz. Meu nome é Luciano,
E o nosso grupo ficou com o tema 4, que seria como reconhecer o chamado de Deus em nossa vida. Não é isso, pastor? Isso. Bom, eu acho que esse ponto do nosso grupo talvez seja uma grande dúvida aqui na parte dos alunos. Acredito que provavelmente mais de 50% da nossa classe, essa interrogação deve ser o que paira na cabeça de muitos aqui, inclusive a minha pessoa. Então nós chegamos num consenso de que como nós reconhecemos o chamado de Deus em nossa vida? Eu reconheço o meu chamado quando há confirmação do Espírito Santo naquilo que eu faço. Então, quando eu faço algo para Deus, que o Espírito Santo confirma, e aquilo que nós fazemos, o Espírito Santo, por confirmar, vai frutificar, então começa por ali a nossa confirmação do nosso chamado. Amém? Amém. Seria o primeiro ponto. O segundo, quando tenho a predisposição de servir na obra de Deus. Acrescentando aqui, penso eu, tá? Isso é uma opinião minha, que o importante para quem quer fazer a obra de Deus, de início não é fazer, é primeiro você ser. Porque quando você é, você faz. Amém. E nem sempre quando você faz, você é. Que é o que a gente vê muito acontecendo hoje em dia. Pessoas fazendo, porém dentro dela ela não é. E aí você vê aí o testemunho péssimo que a gente vê diante da sociedade aí, pessoas que dizem ser de Deus e a gente vê os escândalos a todo momento. Não é verdade? Isso aí não é novidade para ninguém. Terceiro ponto aqui, através da oração. Então a nossa confirmação também se dá quando nós temos essa ligação com Deus em oração. Porque só tem uma pessoa que pode confirmar se você tem um chamado. Em primeiro lugar, essa pessoa é Deus. Porque se você não ora e Deus não te confirma, como é que você vai saber? É aquilo que a senhora falou, se não me falha a memória, na aula retrasada. Não adianta o pastor chegar para você e falar que você tem um chamado. E se o pastor, infelizmente, não estiver correto naquilo? Ah, mas é um pastor, tudo bem, mas nós somos feitos de carne e osso. Estamos sujeitos a errar, sim ou não? Então, quando você está em oração com Deus, o pastor fala, mas você está ligado em Deus. Deus confirma. Esse é o teu chamado. Amém? E o quarto ponto aqui seria, reconheço através da unção do Espírito Santo sobre minha vida. Isso é notório. Quando você é cheio do Espírito Santo, aonde você coloca a tua mão, Deus opera. E aquilo faz com que as pessoas reconheçam o chamado. Porque não tem jeito. Quem tem o chamado, o Espírito Santo se manifesta. Amém? Então, em nossa opinião, Amém. Boa noite. Meu nome é Kate. Eu vou falar sobre o quarto ponto, características especiais. Esse ponto ele fala sobre coisas muito importantes, que algumas dessas coisas já foram faladas aqui. Mas ele é muito importante ser tocado nesses assuntos. O primeiro é, dons específicos acompanham o nosso ministério. Não adianta fazer algo sem ter chamado. É como a gente comentou até uma vez, a Beth já falou sobre isso aqui. Ela se desenvolvia em vários ministérios, mas ela não se sentia dentro desses ministérios, porque não era algo específico que Deus tinha chamado ela para fazer. E muitas vezes nos colocam assim. Outra hora eu estava em outro ministério, em outra igreja, e o pastor, você vai ser secretária. Eu falei, não, peraí. Como eu vou ser secretária se eu não tenho chamado para isso? Como é que eu vou me colocar ali? Eu fiquei 3 meses naquele lugar, depois eu saí. Porque é uma função na qual onde o Senhor não tinha me chamado para ser. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que a gente não venha se perder dentro da igreja. E perder o foco também em Deus. Outro ponto é, à medida que vamos buscando nosso amadurecimento como cristãos, o Espírito Santo vai nos trazer a identificação do nosso ministério. À medida que a gente vai crescendo, como a irmã estava comentando, ela não tinha vontade de fazer nada na igreja. Mas o Espírito Santo foi fluindo no coração dela uma vontade de vir para o seminário. E aí, ela foi meio que resistindo, mas até um ponto, não, peraí. Deus está falando comigo para mim ir fazer. Ela resistiu à própria vontade dela para fazer aquilo que o Espírito Santo tinha tocado no coração dela de fazer. O terceiro ponto legal, o seu chamado arderá no seu coração, mesmo que você arrume uma desculpa. Muitas vezes nós arrumamos desculpas para enfrentar aquilo que Deus já colocou a gente para fazer. Aquilo para a gente ser. Por exemplo, eu tinha um prazer muito grande de cuidar de vidas, mas eu tinha que tratar primeiro no segundo ponto, aprender a orar por elas, poder não só a cuidar delas, mas orar e interceder pela vida delas. E eu um dia, sentado na cadeira como vocês estão aí agora, o Espírito Santo falou assim, ei,
Volta para lá, vamos aprender. O primeiro sinal, o primeiro qual, Senhor? Vamos aprender a interceder. Aí o Senhor me colocou na intercessão. E hoje eu estou aprendendo na intercessão. Para que a gente possa aprender isso a cada dia. Que existem princípios a ser cumpridos antes de te alcançar aquilo que é de Deus na sua vida. Outro ponto. Aprenda a ouvir mais a voz de Deus em detrimento da sua própria voz. Muitas vezes nós queremos por nossa carnalidade aquilo que é a nossa vontade. E não buscamos saber se também é a vontade de Deus. É igual a gente estava botando ali como exemplo o rapaz ou a moça solteira. Às vezes ele quer tanto aquela moça, quer tanto aquele rapaz, mas eles não perguntam para Deus se é aquilo que é a vontade dele. Às vezes nós queremos tanto abrir aquela empresa, queremos tanto fazer aquele projeto, queremos tanto estar envolvido com algo na igreja, que muitas vezes não é aquilo que Deus quer para você. E você está indo contra o propósito de Deus, contra a vontade de Deus, porque a sua carne tem sede daquilo. Só que está na hora de a gente vencer a nossa própria carne, amém? Amém. Para que nós venhamos seguir aquilo que é propósito de Deus. Confundimos a voz da nossa vontade com a voz de Deus. Isso é algo muito sério. Isso acontece muito na vida do cristão. A gente, ao invés de buscarmos com jejum e oração aquilo que é propósito de Deus e buscar em Deus a testificação do propósito dele, nós ficamos movidos por as nossas vozes, até mesmo do nosso coração e da nossa mente. E a palavra de Deus no coração do homem é o quê? Enganoso. Cuidado com isso. Terceiro ponto. Não seja guiado pelo que ouve, vê ou sente, mas pelo Espírito. Não seja influenciado pela voz de terceiros. Muitas vezes nós somos influenciados pela voz da nossa família, de amigos, que nos levam até mesmo dentro da igreja. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas peraí, você perguntou para Deus se é a vontade dele que você faça aquilo? Você perguntou para Deus se é a vontade dele, se havia propósito que você se envolvesse com aquele ministério? Porque às vezes você está perdido dentro da igreja. Ah, Kate, eu faço opção de coisa da igreja, mas peraí, é isso que Deus tem preparado para você? É nisso que Deus quer te capacitar? É nisso que Deus quer te honrar? É nisso que Deus vai te fazer fluir para que você gere frutos? A gente tem que ter muito discernimento disso. Sempre estar sensível à voz do Senhor. Amém. Não seja sensível à voz de Deus. Aliás, perdão, seja sensível à voz de Deus, buscando, orando e jejuando. Pela terceira vez a gente fala isso aqui. Buscando, orando, jejuando, se consagrando. Eu acho que isso é o ápice de um cristão que realmente tem um relacionamento com Deus. Ele busca, ora, jejua, se consagra, vem para a igreja cedo, ora, como hoje já estava aqui orando pelas famílias, embaixo do propósito da intercessão. Já vem para a igreja e ora no monte, busca com a família, ora em casa, acorda de madrugada. É a vida de um cristão. Ele vive em constante oração, mesmo que seja no seu coração, no seu íntimo. Porque às vezes, devido ao nosso trabalho, a gente fica na correria no dia a dia, mas tem que estar sensível à voz de Deus para que não venhamos ser confundidos. E respondendo a pergunta que estava no quadro é: como você vê a questão do chamado na igreja? Cada um nasce com um propósito específico. Se todos fôssemos intercessores, quem ia pregar no altar? Se todos fôssemos obreiros, quem iria cuidar das vidas na consolidação? Então, cada um nasceu por um propósito específico. E todos que nascemos por um propósito, nascemos para servir ao outro. Nunca só para nós mesmos. Nós somos edificados com o crescimento do outro. E eu fechei aqui com uma frase que o Senhor me colocou aqui no meu coração quando eu estava ouvindo os outros irmãos falar. Eu vi assim: o chamado acrescenta na visão do ministério que você está alicerçado. O seu chamado vai acrescentar na visão do ministério da doutrina aonde você está alicerçado. Eu lembrei até da Beth agora, quando ela falou que ela é da Igreja Batista, tinha momentos que ela sentia: Deus, o que eu estou fazendo aqui? E quando Deus trouxe ela para apacentar, ela entendeu o propósito de Deus, por que Deus tirou ela da Batista e trouxe ela para cá. Não que a Batista sendo menos ou mais, que nós todos somos irmãos em Cristo, mas cada um teve um chamado específico. Deus, eu fiquei na apacentar por 5 anos, por um tempo Deus me mandou 2 anos na comunidade. Mas Deus me fez estar lá por 2 anos por um propósito específico. E Deus me tratou e me ensinou coisas lá específicas. E quando eu achava que eu nunca mais ia voltar para cá, Deus disse: pá, agora volta para o seu lugar. Volta para a sua raiz, porque é lá que eu quero te usar. E por isso hoje eu estou aqui. Amém? Amém. Espero que tenha acrescentado na vida de vocês. Amém. Boa noite, meu nome é Anderson. Eu vim falar na contramão, de certa forma, de tudo que a Kate falou. Eu vim falar do obreiro certo no ministério errado. No obreiro certo no lugar errado.
ministério. Então, e por que não é o obreiro errado no lugar certo? Porque nenhum de nós aqui estamos errados. Nós somos sim obreiros certos, porque Cristo nos chamou para fazer a obra dele. Nós temos que saber o lugar que ele quer nos colocar. E quando nós não sabemos o lugar, ou pelo chamado que não é da voz do Senhor, pelo pastor, ou por o seu líder, e você é levantado por um propósito que não é de Deus na sua vida, nós começamos a travar a engrenagem do Senhor, porque o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, e quando a gente está no lugar errado, trava-se o propósito de Deus na nossa vida. Então a gente começa a não fazer aquilo que Deus quer, nós podemos estar no lugar errado, mas fazer com amor, fazer com vontade, querer fazer aquilo, mas quando nós não estamos na vontade de Deus, nós nunca vamos ter crescimento espiritual, crescimento na nossa família, porque nós estamos no lugar errado, nós não fomos chamados para aquilo. E todas as opiniões aqui que foi dada, o irmão levantou a opinião de Jesus. Jesus tinha um propósito, Jesus tinha um ministério aqui. Jesus podia fazer tudo. Ele tinha condições de fazer tudo, mas por que ele chamou os apóstolos? Porque ele deu cada um a um ministério para ser específico. Certo que foi Paulo que tinha mais dons, né? O Paulo tinha mais, mas ele não exerceu, como está ali até na apostila. Jesus, o propósito dele veio para morrer por nós. Se Jesus é um apóstolo, Jesus é um profeta, mas ele veio para morrer, ele não veio para seguir como profeta. Ele veio como profeta, mas foi para morrer por nós. E cada um aqui, hoje, tem que buscar, como a Kate falou, buscar o propósito de Deus como jejum, como oração, como busca, porque se nós estivermos no lugar errado, a nossa vida trava, o ministério trava, porque nós somos um corpo. A Bíblia diz que o que é um corpo se fosse todos um braço? O que é o corpo se fosse todos uma perna? Então cada um de vocês aqui, nos seus ministérios, tem um lugar específico por Deus. Então nós temos que buscar, como tem sido ensinado aqui, e batido nessa tecla, jejum, oração, busca, porque nós temos que saber aonde Deus nos quer. E temos que ter o discernimento de que, como a irmã Kate falou, se você foi chamado para um lugar e você sabe que aquilo ali não é para você, não aceite. Pode ser me chamaram para ser pastor, igual a igreja que o irmão aqui servia, faz a teologia que vou te botar como pastor. Rápido assim, eu falei, cara, mas como é assim? Porque lá no Ministério Apacentar, e acredito nas outras igrejas também, aqui nós começamos a trabalhar e o pastor só confirma nas nossas vidas aquilo que nós já estamos fazendo. Já estamos fazendo. E quando você começa a fazer aquilo e Deus não te quer ali, você acaba atrapalhando a vida da igreja, você acaba minando a igreja, porque você está fazendo uma coisa que você pode fazer com amor, mas Deus não te quer ali. E você vai ficar travado ali e pode ser que você trave outras engrenagens porque você não vai prestar ali. Entendeu? E a última questão, a questão ali como você vê a questão do chamado na Igreja de Cristo? Eu acho que a questão do chamado é essencial para a vida da igreja aqui na Terra. É essencial o meu chamado, o chamado dele, mas se todos nós estivermos na engrenagem certa, a Igreja de Cristo vai prevalecer. Agora, se cada um estiver na engrenagem errada, sendo a engrenagem errada, a Igreja de Cristo não vai prevalecer. Então, cada um de nós temos que estar na engrenagem certa, no lugar certo, no chamado. Se você tem 20, 30, 50 anos de Evangelho e não tem o seu chamado, e não sabe qual é o seu chamado ainda, não aceita qualquer não. Começa a buscar para a Igreja de Cristo começar a crescer e você está no lugar certo. Obrigado. Ouvi toda a turma, cheguei à conclusão. Vocês não precisam de mim. Não precisam de mim. Vocês são uma bênção. Então, para a gente fechar a aula hoje, o pastor vai dar depois, tá? Você já viu, o pessoal está ansioso, né? Você já viu que a gente é preciso. Oi? Molinho, vocês já sabem. Vai dar mole para vocês.
mó barato essa figura, né? Muito legal, porque é o que acontece dentro da igreja. A gente precisa entender o lugar do nosso chamado, né? O ministério. Às vezes a gente quer fazer o que o outro foi feito para fazer. Né? O martelo foi feito para pregar. E os outros aqui, que são o serrote e a furadeira, né? Uma furadeira manual. Né? Arco de boa. Isso, para quem entende, né? Obrigada aos irmãos, que eu não entendo nada. Então, esses querendo fazer o papel do martelo. E a gente precisa realmente estar entendendo o lugar do nosso chamado. A gente já ouviu isso aqui várias vezes, eles falaram, né, com muita propriedade o que a gente precisa. Eu quero fechar com o final aí, depois da apostila. Qual é o seu ministério? Então, eu achei muito importante, que eu quero frisar isso aqui, porque é importante o que foi colocado aqui nessa apostila. Qual é o seu ministério? Beth, eu não sei qual é o meu ministério. Então, o que te vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças. Porque é assim que você descobre o seu chamado. Então, às vezes a gente fica assim, parado, esperando Deus descer do céu e dizer, Beth, eu estou aqui na sua presença agora e te digo, eis que te digo, o teu chamado é esse. Aí a gente fica parado esperando, e Deus não quer que a gente fique parado. Deus quer que a gente vá fazendo a obra, né? À medida que a gente vai fazendo a obra, vai evangelizando, vai, né, orando, vai intercedendo, vai agindo, ajudando uma pessoa que chega, faz uma pergunta, você vai descobrindo coisas que você não sabia de você, que tem dentro de você. Então a ardência do teu chamado vai acontecer, porque Deus vai te mostrar. É claro que Deus pode chegar e dizer, ó, teu chamado é esse? Pode, é óbvio que pode. Né? Deus pode ministrar na tua vida o teu chamado, mesmo sem você estar nele. E aí Deus vai fazer. Mas se Deus não falar, comece a trabalhar. Comece a fazer alguma coisa. Né? Vai procurar o que fazer. Né? Procura o que fazer. E Deus vai mostrar aquilo que você precisa. Qual o propósito dos dons? A gente já falou, né? Que são para edificação da igreja. Né? A gente precisa estar o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação e amor. Então, todos juntos é que vai fazer esse ligamento. Esse amor que há no corpo é que vai fazer o ligamento para que o corpo cresça e que haja edificação na nossa vida. Então, é importante isso aqui, entenda bem, não é possível mudar o vaso sem antes amolecê-lo. Não dá, Deus está te amolecendo. O irmão falou, né? Está sendo moído. Naquela aula, não esqueça, irmão. Que é verdade. É triturado, literalmente. Então, para a gente descobrir o nosso chamado, descobrir qual é o que Deus tem, Deus vai ter que amolecer. Eu preguei outro dia numa igreja, o pastor Luiz que me levou, e foi muito interessante sobre essa questão do vaso, de 2 Timóteo 2,20, que fala que numa casa há vasos de ouro, de prata, de madeira e de barro. E Deus foi me dando assim, cada vaso que significava dentro da igreja. Foi muito tremendo para a minha vida, porque cada vaso Deus trata de uma forma. E eu quero deixar para você hoje isso. Se Deus te chamou para ser vaso de ouro, vai moer muito. Porque o vaso de ouro, só para dar um gostinho na tua boca, né? O vaso de ouro, ele para ser achado 6 gramas de ouro, precisa tirar 1 tonelada de minerais, pedras, tudo junto. E ele pega essa 1 tonelada, primeiro explode, depois tritura, depois moe. E depois joga na água e nos produtos químicos até achar 6 gramas de ouro só. E aí, achou 6 gramas de ouro, fica a 1.600 graus por mais de 2 horas e meia no fogo. Então, vaso de ouro, irmão, se quer ser vaso de ouro, se prepara. Porque Deus vai moer, vai triturar, vai explodir, vai fazer tudo. Amém? Amém. Porque é preciso, mas precisa amolecer. Não tem jeito. O ouro é o mineral mais maleável que existe.
seja maleável. Deixa Deus te tratar, deixa Deus fazer, deixa Deus moer do jeito que Ele quiser, porque é Ele que faz. E dessa forma Ele vai nos fazer ser vasos melhores. Então, qual é o tempo da duração do seu dom? Qual é o tempo da duração do seu chamado? É o quê? De duração da tua vida. Então, para você, eu estou muito velho. Não está, não. Velho é o diabo, irmão. Ninguém está velho no reino, amém? Amém? Se Deus te chamou, seja qual idade que for, é o teu tempo. Não importa a idade. Abraão estava velho? Estava, né? Mas teve lá o tal do Isaac. Não importa a idade, Deus te chamou. Amém? Amém. Eu quero finalizar com um videozinho para você. Nossa vida é uma corrida. Nós nascemos avançando. Desde quando nascemos, temos uma rota que só é pra frente. Não dá pra voltar pra trás. Não dá pra retroceder. Mas na corrida da vida, a gente vai aprendendo que só vence quem tem energia. Só vence quem tem condicionamento. No caso da corrida, os meus pulmões começam a inflar. Meu coração fica acelerado. E os meus pés querem que eu desista. Mas eu tenho um foco. Eu tenho um objetivo. Eu tenho um alvo. Na vida é exatamente assim. Quem não tem foco, quem não tem alvo, quem não tem expectativa de que coisas grandes acontecerão, e às vezes temos alguns obstáculos, pequenos ou grandes, mas todos estão com o objetivo de nos tirar a nossa rota. Está chovendo, as condições não são ideais. O ideal para o meu corpo seria eu parar, ou até tentar burlar, pular um obstáculo. Mas à minha esquerda está o mar. Você se lembra que certa vez o povo de Deus se encontrou assim? Atrás vinha Faraó, na frente o mar. Deus pode abrir o mar a hora que Ele quiser, mas você pode ter certeza, a maioria das coisas que Deus vai fazer na tua vida depende de uma atitude sua. No meu caso, esse obstáculo, ele não pode me parar. Eu também não posso circundar esse obstáculo, porque o prêmio, a vitória vai ser manchada por algo que eu burlei. Mas eu tenho aprendido que geralmente depois de um obstáculo, geralmente tem um prêmio. Eu posso saltar e descobrir que aqui, além desse obstáculo, tem algo que ainda vai me dar forças, energia. Então, eu continuo avançando até onde Deus quer que eu chegue. A palavra que eu tenho para você hoje é que, aconteça o que acontecer, estejam os inimigos diante de você ou atrás de você, seja difícil ou faça a boa caminhada, não desista, não pare de crer, não pare de correr atrás dos teus sonhos, não pare de acreditar que lá na frente, mesmo que os teus olhos naturais digam não, existe algo de Deus poderoso. Agora aprenda que as vitórias só são para quem não desiste, para quem corre e corre. Eu não sei como vão ficar os teus problemas, mas os meus não vão me alcançar, porque o Deus que me chamou é o Deus que me capacitou, que aumenta as minhas forças. E quando eu achar que eu não posso mais, Ele vem com a sua poderosa mão e me faz correr! Amém?
estava muito bom, né? Gente, em nome de Jesus vai ter um som bom aqui no seminário, amém? Amém. Eu recebo isso, que faz parte, eu gosto muito de passar algumas coisinhas para vocês. Então, dentro desse chamado teu, corra, faça a vontade de Deus em nome de Jesus. Eu não vou cansar de dizer isso para você, porque não é obstáculo que te para, não é luta que te para, quem te para é você mesmo. Porque a luta é só para a gente enfrentar e alcançar a vitória e ter o gostinho de dizer para o diabo, mais uma vez você perdeu. Amém. Porque eu tenho esse gostinho, cada vez que eu vejo uma vida sendo liberta, cada vez que eu vejo uma oração ser respondida, cada vez que eu vejo alguma coisa de bom acontecer no reino, eu tenho prazer de dizer para o diabo, mais uma vez você perdeu. Glória a Deus. E o diabo vai perder na tua vida. Amém. O diabo vai perder na tua família. Amém. O diabo vai perder no teu ministério. Amém. Porque ele não pode contra a tua vida. Amém. Se você decidir prosseguir, não tem ninguém que te pare. Porque só quem te para é você mesmo. O diabo não te para, Deus não te para, ninguém te para, não é irmão falando mal de você que vai te parar, ninguém, é só você mesmo, é só a sua decisão. E tem muita gente parado dentro da igreja porque decidiu parar. E Deus não quer isso. Deus não quer isso. Ele tem algo para a tua vida e não somente para a tua vida, Ele tem algo através da tua vida. Porque dizer que tem algo para a minha vida é mole. Porque Deus só tem coisa boa para a gente. Aí é bom, né? Deus só tem coisa boa. Porque Deus não é Deus que dá coisa ruim para a gente. Deus só tem coisa boa. Mas dizer que Deus tem algo através da minha vida, aí o negócio começa a estreitar. Porque eu preciso querer. Eu preciso me dispor. Eu preciso estar alerta. Eu preciso estar ligada. Eu preciso estar em sintonia com o Espírito. Eu preciso discernir. Eu preciso orar. Aí depende de mim. Depende da minha vida. Para que algo aconteça para outras vidas. Então, se tem líder aqui, tem um chamado. Amém. Se tem líder aqui, tem um chamado. Amém. Então, o teu chamado está na tua mão. Recebe aí. O teu chamado está na tua mão. Deus vai te usar grandemente. E eu creio que futuramente, um futuro bem breve, você vai dizer assim: Beth, Deus fez. Deus fez. Você vai me testemunhar que Deus fez. E que através da tua vida coisas novas estão acontecendo dentro da tua casa, da tua família, no teu trabalho, no teu ministério dentro da igreja, ou seja lá onde for, Deus está fazendo. Amém? Não pare. Cansa. É igual fazer exercício. Eu estava olhando para esse rapaz aqui e eu estava vendo que é igual fazer exercício. Quando você começa a fazer exercício, o coração acelera, né? Você parece que não respira direito, parece que não vai conseguir. Aí você tem que falar: não, eu fico assim. Quando eu começo a fazer exercício, aí eu começo a dizer: não, eu vou conseguir. Os primeiros 5 minutos são horríveis. E aí, não, eu vou conseguir.